Deus é Deus de amor, que transforma a semente em árvore, em fruto que alimenta a vida e, por vezes, o luto. Deus é Deus de amor, que muda o ninho dos pensamentos em ninho de luz, que muda as ideias em ação que nos conduz, ou deixa que nós caiamos para compreender Jesus. Deus é Deus de amor, que nos deu os pés para que haja caminhada, que nos ofertou as mãos para dar trabalho à enxada. Mas se ferimos o companheiro, erramos a estrada. Deus é Deus de amor, que nos deu a cabeça para pensar, que nos premiou com o coração para amar. Quem aceita o ódio não pode cantar. Deus é Deus de amor, que tudo fez sem usar o alarde, que tudo faz mesmo que achemos tarde, que nunca diz sois covardes. Deus é Deus de amor, que nos deu o verbo e nos ensina a falar, que nos deu a boca e nos ensina a cantar, que nos deu o coração e nos ensina a amar. Francisco de Assis. Bonita essa mensagem. Nosso estudo hoje vai ser no item 1 do capítulo 2, que refere-se ao trecho do Evangelho de João, capítulo 18, os versículos 33 e 36 a 37, que é o encontro de Jesus e de Pilatos. João, ele registrou aquele momento da seguinte forma: Pilatos então entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? E respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, meu reino não é daqui. Eu fui, disse-lhe então Pilatos: Sendo assim, tu és rei? E respondeu Jesus: Tu o dizes. Tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aqui há um encontro marcante. É um simples carpinteiro galileu e um orgulhoso representante do Império Romano. Estão frente a frente. Nessa hora do encontro, dois mundos se encaram. O dos fatos visíveis e o da verdade eterna. O tangível e o espiritual. O temporário e o infinito. Mesmo impossibilitado, o primeiro julga o segundo, que o segundo superior, usa três coisas para ensinar: a humildade, o silêncio e o tempo. A partir daquele encontro, a partir desse momento, é então que vai se desdobrar todos os significados profundos que Jesus estava demonstrando naquela ocasião. Momentos antes desse encontro acontecer, Jesus ele é detido pelo sumo sacerdote, pelos guardas do sumo sacerdote. Quando ele está sendo interrogado, até aquele momento não tem nada a ver com Roma. Quando ele está sendo interrogado, é então que surge ali
a decisão de matar Jesus. A partir daquele momento. Ali, quando vocês devem recordar, quando acontece a prisão de Jesus, Judas vai acompanhando alguns soldados que vão fazer a captura dele e dos discípulos que acabam fugindo dele, né? Aquele pessoal que vai, aqueles guardas que vão até lá, eles são a guarda do sumo sacerdote. Não são policiais romanos, soldados romanos que vão lá. É que isso acontece em todas as províncias romanas, quando Roma dominava. As autoridades locais da região mantinham o seu poder, a sua guarda pessoal, com o poder de polícia. São esses que vão até o Getsêmani, né? Até o horto, que prender Jesus. E essa guarda do sumo sacerdote era comandada também por um comandante que era o guarda do templo. É essa unidade que vai lá no Jardim das Oliveiras e que faz a prisão de Jesus. Então, até acontecer esse diálogo aqui, Roma não está envolvida. Não há envolvimento do governador, do imperador, de ninguém. É só o grupo judeu, por isso que ele fala lá no texto, ele fala, não seria entregue aos judeus. São eles que prenderam Jesus, porque tem autoridade para isso, pode fazer. Mas, quando tem aquele interrogatório, eles decidem matá-lo. Só que há um detalhe, é que Roma, dominando as províncias, não permite que as autoridades executem a pena capital. Eles não podem fazer isso. Para os judeus, para aquela região, havia uma exceção. Por força da tradição, que era caso algum estrangeiro entrasse nas áreas sagradas do Templo de Jerusalém. Aí isso não poderia. Então os romanos aceitaram que, nesse caso, a pena de morte poderia ser imputada. E parece, né, dá-se a entender que também os romanos, apesar disso não estar, toleravam algumas execuções, como acontece com Estevão, por apedrejamento. Só que o que é decidido ali para o caso de Jesus não é uma morte, simplesmente. Eles querem crucificá-lo desde lá. Por que isso? Por que isso? É que a crucificação, depois vamos entender as razões, mas a crucificação, ela era algo, isso está escrito lá no livro de Moisés, no Deuteronômio, que esse tipo de morte em uma cruz, aquele que passava, né, por esse tipo de morte numa cruz, sofria uma maldição de Deus. Era a maldição associada àquela forma de morrer. Esse era o plano dos judeus desde o início para Jesus. Esse encontro que João descreve acontece no pretório, o local. O pretório, a essa época de Jesus já é uma designação diferente, mas a gente vê muito nos filmes, assim, quando tem aquelas batalhas e os reinos em guerra, que há uma tenda onde o rei fica lá. Então aquilo é a casa do pretor, casa do rei, do comandante. E daí é chamado pretório. Isso é a origem, mas na época já aqui de Jesus, o pretório ele é simplesmente a casa onde o governador ou a autoridade ali romana mora. A casa oficial, a residência oficial dele. É chamada pretório. É lá que acontece toda essa trama, os diálogos, o vai e vem de Jesus, e que são descritos lá, né, e também ensinado em muitos filmes e peças. Acontece tudo na frente e ali na casa do governador, na casa de Pôncio Pilatos. Quando
quando Roma dominava, assim, impunha-se, né, o domínio sobre alguma região, ela imediatamente colocava alguém para comandar aquela região, né? Era o seu representante ali. E a responsabilidade desse representante, era de supervisionar e manter a ordem pública. Esse que era o papel. Então, o papel que nessa ocasião, quando Jesus é preso em Jerusalém, na região da Judéia, é Pôncio Pilatos, um romano. Pôncio Pilatos, ele tinha então essa atribuição, manter a ordem. Porque imagine, os judeus sempre foram conhecidos pela resistência, pelas lutas, pelas revoltas. Então o papel dele lá era manter a ordem. Então ele tinha que encontrar os meios da sua habilidade administrativa, que nós vamos já entender qual é depois, para preservar isso. E cumprir os acordos entre o império e a comunidade lá, combinados, né, com o imperador. Os moradores da região poderiam fazer queixas do seu comandante, do seu governador, diretamente no Senado romano ou então diretamente para o imperador. Isso era permitido. Na verdade, isso acontece antes de Pilatos assumir. Isso acontece. Ele vem antes de Pilatos. Quem era o governador da região da Judéia, da Samaria, aqui, né, embaixo aqui, da Idumeia, Judéia, onde está Jerusalém, e Samaria. São 3 regiões. Era Arquelau, que é filho de Herodes, aquele que manda matar as crianças, segundo Mateus escreve, quando nasce Jesus. Só que ele foi tão ruim, a administração dele foi tão confusa e cruel, que uma junta de judeus foi até o imperador para reclamar dele. Aí depois, o que aconteceu? Tiraram Arquelau e Tibério, que era o imperador romano à época de Jesus, chamou Pôncio Pilatos, que veio de Roma, para aquela região, porque Pôncio Pilatos já estava dando trabalho lá para Roma, para a sociedade romana na capital. Então ele resolveu, Tibério, com essa mudança, resolveu 2 problemas que naquele momento estavam para ser resolvidos. O problema que Pilatos estava causando em Roma e o que Arquelau, a confusão que ele estava causando lá naquela região. Então esse era o papel dele lá naquela ocasião. E tinha também, na sua atribuição, resolver os conflitos que surgiam. Se tinha alguma disputa, alguma coisa, o caso era levado para ele. E aí ele, como autoridade direta, representando o imperador, decidia: tu está certo ou tu está certo. Esse que era o papel dele lá. Pilatos, ele é a personagem principal nessa trama aqui, ao lado de Jesus. Existem outros, que esse julgamento, ou um pseudo-julgamento, na sequência tudo eu vou falar, acontece sob o comando dele, mas com uma junta de conselheiros em que ele consulta, que ele conversa, que opinam, e em que inclusive está um personagem conhecido nos romances espíritas, que é Públio Lentulus. Ele está lá. Então tudo isso acontece lá sobre a responsabilidade de Pilatos. Esse Pôncio Pilatos era um general romano, ficou famoso pelas suas conquistas militares, tal, e as honras que ele recebeu em função disso na capital do Império. Os historiadores, e também da pesquisa que eu fiz, diz assim, pouca coisa boa tem para se dizer sobre a personalidade de Pilatos. Pouca coisa boa. Ele era conhecido por ser uma pessoa rígida e
teimosamente severo, excessivamente iracundo, ou seja, que fica com uma raiva desmedida por qualquer coisa, e sempre pronto para desrespeitar os outros. Ainda são relatados na sua administração subornos, atos de orgulho, violência, ultrajes, constantes assassinatos sem julgamentos, brutalidade incessante e atroz. Então, realmente, são poucas coisas boas. Isso ainda é assim, amenizando, né, a impressão que ele trouxe para a história. Não só isso, nem se referindo unicamente ao caso de Jesus. Então, essa era a marca dele. Era casado com uma mulher, uma romana virtuosa chamada Cláudia, de família nobre em Roma. Por isso, o impacto da conduta que ele estava tendo lá logo após ter casado com ela e como isso estava afetando, inclusive, o imperador, que levou ele a tirar de lá. Mas as atitudes dela, embora tenha sido uma mulher nobre, né, e boa, pouca influência tinha na personalidade dele. Foi lá na cidade de Jerusalém que ele estabeleceu o seu escritório principal, nessa casa onde morava. Mas não, disse assim, nem disfarçava os motivos para visitar outras regiões onde ele mantinha os seus negócios e as suas aventuras amorosas, que nas suas relações era facilitada pelos judeus. Então é assim que, para ele conseguir os seus objetivos escusos, usando-se da autoridade, criou um sistema de corrupção que com eufemismo se chama assim, interesses compartilhados. Ele recebia o que ele queria, naquilo que a sua autoridade, nas suas, vamos dizer assim, nas suas falhas morais, principalmente no campo da sexualidade, queriam. E em troca, para ele receber isso, ele dava favores, concedia favores aos judeus para que eles mantivessem, por sua vez, os seus negócios e os seus interesses. E é assim, essa postura de interesses mesquinhos que marca a administração dele, mantendo não só isso, mas também todos um círculo de influência para que esse sistema funcionasse. É por causa dessa parceria, uma espécie de parceria de forças inferiores, que os judeus vão levam Jesus até ele. Ali não era uma acusação que os judeus estavam fazendo de Jesus. Era uma cobrança de favor para aquela autoridade com quem mantinham os seus esquemas. Não era o governador, o representante romano, era o parceiro que eles estavam buscando. É por isso que lá, não está nesse trecho que nós estamos estudando, mas está num contexto, né, assim, no antes e depois, quando os judeus levam Jesus até lá, Pilatos, na sua posição de autoridade romana, né, ele pergunta assim: que acusação trazes contra esse homem? Essa é a pergunta que ele faz. É a pergunta que ele deve fazer, e é a que ele faz. E a resposta que os judeus dão claramente a ideia da intenção que eles têm. Não é de abrir um processo, de acusar, de levantar provas para ver o crime, para prender ou para matar. Não é isso. Aí como eles respondem? Com uma evasiva e com um ardil de palavras. Eles dizem: se esse homem não fosse um malfeitor, nós não te entregaríamos ele. Quer dizer, não respondeu nada. Não acusou.
Porque se algum judeu, é o ardil, né? É a inteligência para o mal aí, porque se algum judeu qualquer lança uma acusação, Pilatos deveria acolher a acusação e quem acusa levantar as provas, mostrar as provas. É assim que funciona. Mas eles não fazem isso, habilmente não fazem isso. E saem, né, dessa obrigação falando dessa maneira. Não te entregaríamos ele se não fosse... Quer dizer, não acusou, não disse o que era, mas queria que ele fizesse alguma coisa, em função dos compromissos escusos que tinham por trás um com o outro. Quando é que isso acontece, esse diálogo? Tudo isso, assim, o processo, né, esse processo, né, dura de 6 horas da manhã, quando inicia o dia, até meio-dia. São 6 horas. 6 horas. Isso do momento em que ele é recebido e até o momento em que ele profere a sentença. Isso é uma coisa completamente fora da realidade romana, dentro dos processos jurídicos bem estabelecidos no Império já há muito tempo. Isso é impensável. Se vocês, quem já leu o livro Há 2000 anos de Emmanuel, tem uma parte que quando Ana é a serva, né, de Lívia, que é a esposa do senador Públio Lentulus. Quando ela fica sabendo que Jesus foi preso, ela vai avisar a Lívia. Aí ela vai avisar e diz... Primeiro ela vai avisar e depois ela fala que ele já foi condenado. Aí nesse momento que ela fala que ele foi condenado, que é por volta do meio-dia, aí Lívia, ela reage dessa maneira. Ela pergunta assim, mas já? O que isso quer dizer? Não é uma coisa que se espera isso. Porque o processo ele inicia pela acusação, tem que ter uma acusação, que foi uma coisa que não aconteceu, tem que ter uma acusação. Depois vem as testemunhas, as provas, as investigações. Então é uma coisa, o julgamento em si e até a sentença. Então é uma coisa que leva tempo, demora. Para ter uma ideia do tempo que isso pode demorar, é o que acontece com o próprio Pôncio Pilatos, porque ele sofre um processo assim. Depois disso, quando o imperador começa a investigar, porque já está sabendo, as conversas já chegaram nele, inclusive é uma das atribuições de Públio Lentulus, que vai para Jerusalém, que vai para a região, né, de Jerusalém, para observá-lo. Do momento em que ele começa a investigar até o final, quando ele é despojado das suas humilhado, né, em Roma, da sua riqueza, é preso e tal, dura 2 anos. 2 anos, um processo romano para o caso dele, né? Mas é para demonstrar que uma coisa que leva tempo. E com Jesus demorou só 6 horas. Aí por isso a reação de Lívia, já? Então tudo isso dura esse tempo. Quando é que isso acontece? Tem o dia da semana, né? Porque lembra que aquela semana da Páscoa. Há 2 vertentes que explicam quando é que isso ocorre. Uma, de que é tradicionalmente conhecida, que é na sexta-feira. Sexta-feira é a crucificação, passa o sábado, domingo é a ressurreição. Né? E há uma outra que diz que esse julgamento, que é a prisão e a crucificação, né, acontece na quinta-feira e não na sexta. Por quê? Há razões que explicam isso também. Assim, evidências, né? Primeiro, não sei se vocês já se perguntaram, tem uma passagem de Jesus que ele fala que depois de 3 dias ele ia ressuscitar. 3 dias. Aí você olha lá,
se ele é crucificado na sexta, vai de sexta para sábado, 1 dia. Sábado para domingo, 2 dias. Eu falei, mas 2 dias, não é 3. Aí, baseado em outra passagem, porque a citação está em todos os 4 evangelhos, disse assim, ao terceiro dia. Aí harmoniza, porque a partir da sexta é o primeiro sábado, ao terceiro é o domingo. Aí dá. Por outro lado, tem no livro de Lucas está isso, que Jesus fala sobre o sinal de Jonas, que é 3 dias e 3 noites. Então não tem como escapar. 3 dias e 3 noites. E isso, aí por isso localizam esse julgamento, a crucificação na quinta-feira. Porque aí dá quinta para sexta, sexta para sábado e sábado para domingo. 3 dias e 3 noites. Outra coisa que apoia também essa vertente é que havia momentos diferentes para se comemorar a Páscoa. Os galileus tinham um, os judeus tinham um e os saduceus tinham 1 dia. Diferença de 1 dia, coisa de calendário. Isso é bem conhecido. E os galileus tinham uma tradição, porque Jesus e os seus discípulos eram galileus, né, na região norte aqui da Palestina. Uma tradição que é chamada o jejum dos primogênitos. Isso está lá também no livro de Moisés, lá no Êxodo acho que eu falei um pouco sobre isso também, que fala sobre essa refeição. Essa refeição acontece na quarta-feira. Então, que teria sido então aquela última ceia, ou a Santa Ceia, como é chamada. Aí daria. Então há essas duas vertentes que tentam explicar. Não há nenhuma que sobreponha a outra assim, mas as duas se apoiam em fatos que estão nos evangelhos. Para a gente o que interessa? Entender as possibilidades, já que existem várias delas, né? Ou quer dizer, 2, né? 2 delas. Então nós entendemos as possibilidades. Então possivelmente acontece na quinta, na sexta-feira, né? Como é a tradição, ou mesmo na quinta-feira. Tem até, eu vou dizer, mas só que eu não achei mais o livro. Eu li isso num livro que eu acho que foi da Amélia Rodrigues, ou foi Maria Dolores, mas eu não achei qual foi o livro, mas eu li isso. Que ela fala da crucificação e cita o dia. Ela chama 14 de Nissan. 14 de Nissan é a quinta-feira da semana da Páscoa. E é também aqui Moisés se refere especificamente, ele coloca lá no Êxodo, quando fala dessa refeição e referindo-se à Páscoa. Pois bem, ali há o processo de julgamento, como eu estava falando. Então é preciso que aconteça a acusação, o levantamento das provas. Há um processo formal que deve acontecer. Como isso não acontece, os judeus tentam levantar uma outra acusação, isso já no meio da confusão acontecendo. Levantar um crime pelo qual eles passam a acusar Jesus, que é o crime de lesa pátria. Qual é esse? Eles falam que ele se intitula o Rei dos Judeus. Lembra que é aí que vai começar a entrar o diálogo, e que é o tema que Kardec também vai abordar. De rei dos... Porque se ele se diz rei, é um crime dizer isso, porque o rei, se ele se diz rei, ele se iguala ao imperador, ou o próprio Pôncio Pilatos. E isso Roma não admite. Aí é o crime. Então eles não acusando inicialmente, tentam caminhar por essa estrada aí para acusá-lo. Então, quando eles levantam essa ideia de que ele está se dizendo o rei dos judeus, começa então o contexto do diálogo que João colocou, que a gente citou no início. A ideia do rei dos judeus, ou de um Messias para o povo judeu, ela vem desde o Antigo Testamento. A primeira citação é no livro de Daniel, um profeta
um profeta conhecido também do Antigo Testamento. Então havia duas expectativas para esse Messias, o rei dos judeus, que era da linhagem de Davi. Davi foi um rei também em Israel. Então, sendo descendente, o descendente, pela linhagem, o descendente do rei é também rei. Só que esperava-se, havia duas expectativas. A que Jesus cumpre é exatamente a que não queriam. Não queriam. Como ele havia a ideia da restauração do reino pela força, pelo orgulho, pelo domínio, ou seja, você sai da condição de oprimido para ser o opressor. É isso que o orgulho quer. Então era uma coisa que se esperava. Mas ele não foi assim. Ele cumpriu a expectativa que é basicamente a que está no livro de Isaías, do Antigo Testamento. Não sei se vocês já pegaram essa parte em que no livro Paulo e Estevão, quando o Estevão ele encontra Pedro, ele fala que o Messias já veio e tudo. Ele fala que ele gosta muito de uma parte do livro do Antigo Testamento, né? Claro que é o que eles têm. Eu falo que o livro que mais toca a ele é o livro de Isaías, porque é o de Isaías que fala do Messias sofredor, que ia ser humilde, obediente e morrer na cruz. Inclusive dando detalhes de como isso ia acontecer, como tá lá. Assim, então, é que ele se mostrou. O Messias que se dizia, mostrou-se humilde, manso. E isso é que os judeus, encabeçado pelo sumo sacerdote e sua corte, não foram capazes de aceitar. Essa é uma opinião minha. Foi o que aconteceu, porque eles, como estudiosos, sabiam disso. Sabiam que poderia ser um servo, um Messias sofredor, mas eles não foram capazes de aceitar isso. Então decidiram eliminar aquele candidato, no seu pensamento, a Messias do povo. Qual é a intenção de Jesus nesse diálogo? É apresentar o elemento espiritual da vida. Essa é que é a chave para compreender muito das suas passagens. Por isso é que ele usa, como eu falei lá, é a brandura, a humildade para ensinar e o tempo. O tempo é outra ferramenta que ele utilizou para mostrar o que é que estava acontecendo realmente ali e que reino era esse. Esse, então, é o aspecto espiritual da vida, onde os sentimentos divinos é que conduzem. E, portanto, é inatingível às artimanhas políticas, como estava acontecendo ali. Há um momento muito marcante, quando eles estão frente a frente, em que Pilatos faz perguntas e Jesus fica ali em silêncio, impassível. E Pilatos se admira, fala, como é possível você estar sendo acusado a ponto de morrer? Eu posso causar a tua morte, e no fim não fala nada. É que se ele se defendesse, se ele falasse, não, isso não é verdade, não está acontecendo, isso é golpe, não sei o que e tal, não. Ele estaria participando de um falso julgamento, porque lembre, não houve acusação. Então ele mantém-se sereno, tranquilo. E isso causa um espanto em quem não está acostumado a não revidar. Ele, Jesus, escolheu no seu planejamento, como Cristo do mundo, o pior tipo de sofrimento nas condições nas circunstâncias que ocorriam, para mostrar como devemos proceder diante do mal, mas para ensiná-lo o bem e assim dar a oportunidade de se reformar.
Porque Jesus, a crucificação era a pior pena que existia para um criminoso. É a pior. E para ele, muito mais ainda grave era a situação porque ele não tinha culpa nenhuma. Já nós temos muito a expiar, mas ele já mostrou, no pior caso, como é que nós devemos nos comportar em todas as situações da vida que nos ferem, em que aparentemente somos injustiçados, quando sofremos um ataque ou uma violência. É a brandura, é a humildade e o tempo. Essa é a conduta moral que ele estabelece. A conduta moral é uma regra de proceder diante das circunstâncias que nos ferem, diante do mal que chega até nós. Quando em todo o Evangelho, em toda a obra básica, eu acho, Kardec ele usa um termo que ele chama vida futura. Eu acho que até o próximo item do Evangelho é a vida futura. A vida futura, quando ele fala vida futura, ele está se referindo à vida espiritual. Kardec, tá? Não está se referindo assim à próxima encarnação, não. É a vida no mundo espiritual. Isso é Kardec, século XIX. Jesus, ele fala também da vida espiritual. Só que ele usa outro termo. O termo que ele usa é verdade. Ele fala verdade, ele está falando da vida espiritual. Então ali, diante de Pilatos, ele fala sobre isso. A palavra está lá. A verdade. Então ele pergunta, ele fala do reino, que o reino não é daqui, é o reino da verdade. É o reino espiritual, a vida espiritual, é invisível. Não é esse aqui que ele conhece. E diz depois, deixa eu ver aqui onde é que está, logo na parte final lá do trecho de João, ele diz que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha só, ele falando da vida espiritual, só quem conhece e entende a vida espiritual é capaz de compreender o que ele está dizendo. E isso é precisamente o que Kardec faz com os espíritos, assim, para a gente de mão beijada, né, como chama. Eles mostram a vida espiritual, todos os seus desdobramentos, as relações do mundo espiritual, dos espíritos que estão lá com a vida material. E quando nós compreendemos isso, que existe uma realidade além dessa, que nós somos de lá, mas estamos temporariamente aqui, ou seja, somos espíritos vivendo encarnados, quando nós compreendemos tudo isso, as palavras de Jesus, em muitas oportunidades antes obscuras, aparentemente até contraditórias, se esclarecem. Aí vale essa afirmação que ele faz aqui. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quem conhece a vida espiritual entende o que eu estou falando. Essa é a razão dele manter aquela atitude serena, uma delas, né? A serena e aceitar o pseudo-julgamento. São demonstrações essas de quem sabe que a justiça, que ali há um processo, né? A justiça, ela é realizada de outra forma, são outros critérios. Não são aqueles dos acordos que se faz às escondidas. São outros que estão sob a égide de Jesus.
baseados na sua sabedoria, na sua bondade. Então ele se apoia, a sua tranquilidade se apoia nisso. É por isso que hoje mesmo nós observamos muitas pessoas que já compreenderam isso. E na sua relação, na sua vida comum, não se abalam com os reveses que sofrem, quando doenças aparecem, quando conflitos familiares difíceis começam a surgir, quando recebem acusações, críticas, ataques aparentemente gratuitos, porque já compreendem que há uma razão. E, portanto, nisso se apoiam e mantêm-se pacientes e tranquilos, resignados. Esse é o exemplo que Jesus dá lá e que hoje nos chega de uma maneira mais compreensível, porque, nas palavras dele, a verdade foi desdobrada através da doutrina espírita para nós. Duas palavras, caminhando aqui para o final, duas palavras merecem assim que a gente comente, que ele fala. Primeiro, são duas palavras gregas que estão lá. É a palavra verdade, que é do grego aletheia. João utiliza ela para designar a verdade. Mas o que significa isso? A etimologia da palavra. A palavra ela refere-se, porque as palavras elas não são nada em si, elas representam uma ideia. Isso que é a coisa legal. As palavras elas representam ideias. Então essa palavra aletheia, ela se refere ao conteúdo de algo que é verdadeiro. Não é uma redundância. É o conteúdo de algo que é verdadeiro. Então olha só. Então se a vida espiritual é verdadeira, é verdade, existe, a verdade, como ele fala, se refere ao conteúdo desta vida. Olha só. Então, os espíritos, as relações do mundo espiritual aqui com o daqui, a lei de causa e efeito, a reencarnação, todos os desdobramentos. Então, a verdade se refere a este conteúdo. Pode ser também entendida como a verdade assim, no seu sentido absoluto, quando comparado com algo que é irreal ou incompleto. Olha também como a coisa se encaixa. Porque a vida material, a vida existe, está aqui, a gente conhece. Mas ela é uma parte só. Ela é uma parte da vida. A outra, que é... Então, quando ele fala a verdade, se refere a esta outra que complementa essa que está incompleta, que nós conhecemos. É a palavra aletheia. Então se refere à vida espiritual, às leis, às características. Então quando ele vai falar do que é o mundo espiritual, ele começa a explicar. Só que ele explica o lado de lá com base no que nós conhecemos no lado de cá. E é assim que surgem as parábolas de Jesus. Outra é a palavra martírio. A palavra grega martírio significa que é testemunho. A palavra grega martírio é a que deu origem também ao martírio, né? Porque o significado ele foi incorporado, né? Porque originalmente martírio significa testemunhar. Então ele fala o testemunho, a verdade. Testemunhar. Então a época dos... Esse significado foi incorporado à época dos cristãos, né? Depois de Jesus, já, porque havia um momento marcante que, quando o acusado ele renegava, né, o Cristo, porque seguir o Cristo passou a ser um crime, renegava, ele era absorvido. Mas quando ele reafirmava, ou seja, ele testemunhava que era cristão, ele era morto. A flechas, era queimado, era dado às feras, etc. Então o martírio, o testemunho, ficou associado à morte, por ser cristão.
Então por isso que o martírio é aquela coisa assim, do sofrimento, sendo martirizado, sendo morto até. Mas originalmente é o testemunho que está. É aquele testemunho que gerou a morte. E é isso que Jesus fala, eu dou o testemunho da verdade. Isso significa, dar testemunho é dar informações sobre alguma coisa. Dar informações. Não é isso que ele faz? Ele lança, ele traz, ideias, dá informações da vida espiritual, da verdade, para a gente. E também tem um outro significado que é um sinônimo, é ver com os olhos mesmo, ver. Seria mais ou menos assim, ele fala de um significado, ele dá informações, ele fala. E a outra, nós conseguimos ver a vida espiritual através dele. Então, olhando para ele, no sentido da palavra, é possível entender o que é a vida espiritual. Então, isso é o testemunho que ele dá. É a sua própria vida. São as palavras, são os ensinos, mas também a própria vida. Quando há uma passagem que ele fala para os discípulos, se conheceis a mim, conhecereis também meu Pai. Então é olhar para ele, olhar. Então você olha e percebe. A humildade é aquilo, a caridade é isso, a benevolência, a mansidão, você está vendo. Então isso é também dar testemunho. Da gente, para o nosso caso, seria igual. Mostrar na própria conduta de vida que é espírita. Você está dando testemunho, as pessoas estão vendo que você age de acordo com o que acredita. É a mesma coisa que Jesus faz. Então notem que não há nada de diferente. Isso é que é a beleza do ensino dos Espíritos com Kardec. Não há nada de diferente de que Jesus falou e que eles confirmaram e explicaram algumas coisas mais até. Obviamente não poderia ser diferente, mas nós vemos que isso se confirma. Isso significa o resgate dos ensinos de Jesus. Por isso chamam também a doutrina espírita como o cristianismo que está revivendo, ou o cristianismo redivivo, que voltou. Então essas duas palavras queria explicá-las para encerrar este trecho do estudo do trecho de João, que é o encontro de Jesus e de Pilatos.